aqui novamente no Nix Canal para a nossa quinta aula, sequência do artigo 5º da Constituição dentro do programa do Concurso Nacional Unificado, ou Concurso Público Nacional Unificado, né? CNPU ou CNU, como queiram, né? Concurso Nacional Unificado. Bom, nós vamos dar a sequência aqui, sempre considerando o programa do concurso, em especial o bloco 8. Tá? Vamos, na nossa continuidade, falar do inciso 22 do artigo 5º da Constituição Federal. Nós vamos falar do direito de propriedade, correto? Tá? Então, a Constituição dá um elemento essencial à propriedade. E nós vamos entender como funciona essa dimensão a partir do direito constitucional, do âmbito constitucional. Então vamos lá. Olha aí, ó, o inciso 22 vai dizer que é garantido o direito de propriedade. Então está dizendo que é, ou nos é, um direito fundamental termos a propriedade. Isso é muito importante também, dissociar o conceito de propriedade do conceito de posse. O possuidor não necessariamente terá propriedade e o proprietário nem sempre terá a posse. Então é importante que façamos essa distinção, né? Tenhamos essa clareza e façamos essa distinção. Bom, aí no inciso 23 vai dizer, olha, nós temos o direito à propriedade, mas o 23 diz, a propriedade atenderá à sua função social. Então veja, nosso direito de propriedade, o meu, o seu, ele repercute na coletividade, correto? Então fiquem atentos para isso. Está atrelado a uma função social dessa propriedade. Via de regra, essa função social, ela será o quê? Ela será de habitar. Então você está utilizando a sua propriedade para habitação, seja sua, seja de seu locatário, seja de seu arrendatário, né? Então, ela está exercendo uma função na sociedade. E a outra função, né, da propriedade privada, né, correto? Seria exatamente a produção. Então, em última instância, essas duas dimensões que repercutem na sociedade. Habitar, né, a sua propriedade ou produzir na sua propriedade. Dessas duas dimensões advêm inúmeros conceitos relacionados à propriedade, correto? Tá? Então, essa função social, inclusive, é reconhecida na Constituição, no artigo 182, como uma possibilidade de coagir o cidadão a utilizar a sua propriedade em uma dessas dimensões, habitar ou produzir, né? Correto? Sob pena de aplicação de algumas sanções sobre a cidadania. Então, o parágrafo 4º do artigo 182 vai dizer que no caso de uma propriedade subutilizada, por exemplo, abandonada, por exemplo, ela poderá sofrer, olha aí, como sanção, o parcelamento ou edificação compulsória. O que significa isso? A Constituição está dando condições aos chefes de poder executivos e suas respectivas secretarias e ministérios, correto? Para agir contra essa subutilização da propriedade. Se ela não estiver atendendo a sua função social, poderá ter o parcelamento compulsório. O que caracteriza o parcelamento compulsório? Exatamente o que? O loteamento, né? Aí o senso comum tem isso claro. Então a pessoa fica obrigada sobre aquela área que está ali inutilizada ou subutilizada ou abandonada, né, de realizar uma função social. Fazendo o parcelamento, haverá a venda dessas parcelas, dessas glebas, né, desses lotes. Percebe? Porque o parcelamento equivale ao loteamento, tá claro? Então haverá uma utilização social da propriedade. A outra é também a possibilidade de edificação compulsória. Então a Constituição está mandando. Isso está no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição. Haverá também a possibilidade, se essa primeira medida não for suficiente do inciso 1, o inciso 2, que caracterizará uma possibilidade de IPTU progressivo.
correto? Tá? Então, um aumento no tempo do valor do IPTU, né? Inviabilizando a manutenção daquela propriedade num abandono, numa subutilização, correto? Tá? Então, há possibilidade ainda da aplicação de uma alíquota progressiva sobre o IPTU daquele imóvel, correto? Né? Imposto predial territorial urbano, tá? Cobrado pelos municípios. Então há essa possibilidade. E há ainda, né, que nós vamos estudar aqui, a possibilidade da desapropriação. A desapropriação está no inciso 3, nós vamos até estudar aqui, está no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 182, mas nós vamos estudar aqui o que caracteriza a desapropriação. Então vejam que a questão da responsabilidade social é fundamental no âmbito do artigo 5º da Constituição. É um direito fundamental, garantido, mas tem essa exigência, que eu acho extremamente razoável, correto? Tá? Então, veja, terá a propriedade privada, mas ela terá que atender a um interesse da coletividade, correto? Bom, então isso é importante. O inciso 24 vai dizer que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Grife isso, hein? Desapropriação, sempre alerta nessa dimensão, hein? Tá? Nós vamos entender. Por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Bom, então veja, o poder público poderá, diante do interesse público, aqui nós estamos diante de uma modalidade de intervenção pública na propriedade privada, correto? Tá? Então isto é uma modalidade de intervenção que o poder público pode fazer em nossas propriedades, levando em consideração o quê? A supremacia do interesse público. Então nós temos aqui também o princípio da supremacia do interesse público. Esse vai prevalecer. Então isso é importantíssimo que saibamos, né? A propriedade, ela pode ser desapropriada. Bom, então a Constituição está dizendo em que situações que pode acontecer esta desapropriação? Por necessidade pública ou utilidade pública. Por necessidade pública é quando o poder público precisa de nossa propriedade privada, para prestar um serviço, correto? Então, para o fornecimento de energia elétrica, por exemplo, ele precisa ter uma barragem, né? E para a construção de uma usina hidrelétrica. Então, para isso, ele pode desapropriar, ele precisa daquela propriedade para a prestação desse serviço. Então, ele vai desapropriar para a construção do lago ou coisa que o valha. Percebe? Então, isso é necessidade, quando ele precisa para prestar um serviço. Por utilidade pública, é quando, olha aí, o poder público precisa daquele imóvel para usar, para fazer um posto de saúde, um posto policial, uma escola. Então, precisa daquela propriedade para, olha aí, né, atender aos interesses da comunidade e o seu próprio interesse. Correto? Tá? Então, instalar um posto de saúde é interesse da administração pública e tem que ser naquele local. Então, ele pode desapropriar por utilidade. Ou também, dentro de utilidade pública, para os utentes. Utentes somos nós. São aqueles que utilizam, né, a propriedade de forma pública, de forma coletiva. Então, nós teremos uma situação de desapropriação para, olha aí, né, a edificação de um viaduto, de um acesso, de ruas, de avenidas, enfim. A administração pública vai utilizar, mas nós também utilizaremos. Tá claro? Então isso é utilidade pública. E, né, é um dos mais importantes, a meu ver, né, uma das mais importantes finalidades dessa desapropriação é para atender ao interesse social, a uma demanda da sociedade ou de um segmento da sociedade. O exemplo clássico que nós temos nesse caso de interesse social é para fins de reforma agrária. Então você vai distribuir terras para quem não tem propriedade, para, olha aí, atender uma finalidade social e uma demanda social, um reclamo, um pedido social, é o interesse social, correto? Bom, aí segue dizendo mediante justa
e prévia indenização em dinheiro. Em dinheiro. Justa é exatamente buscar o valor de mercado daquela propriedade com suas benfeitorias, correto? Benfeitorias são construções, melhorias ou coisa que o vale, correto? Tá claro? Então, justa é nesse sentido. Isso é interessante que hoje o IPTU, praticamente de todos os municípios, busca ter, né, olha só, na sua composição, ou como base para cálculo, um preço venal. O que é o preço venal? É o preço de venda, valor de mercado de um imóvel, tá claro? Então veja, olha, nós estamos falando aqui de supremacia do interesse público sobre o privado, correto? Tá claro? E ao mesmo tempo a Constituição está condicionando a uma indenização justa. Justa. Então isso é importante que, olha, por se tratar de uma medida, né, a gente viu que é uma das modalidades de intervenção pública na propriedade privada. Por se tratar dessa dimensão, atrelada ao interesse, à supremacia do interesse público, correto? A administração pública pode determinar a desapropriação, mesmo que, evidentemente, o proprietário não queira. Isso é um ato de império, né? Olha aí, um ato de império, um ato de imposição da esfera administrativa. Mas, diante desse elemento que a Constituição coloca, mediante justa e prévia indenização, ou seja, justa, esta indenização, é importante que se diga, tem que buscar, olha aí, o valor de mercado, ou se aproximar ao valor de mercado, o valor justo dessa propriedade. Então veja, por conta disso, o proprietário não pode discutir o ato de desapropriação. Ele não pode resistir a esse ato, porque é um ato de império. Mas ele pode discutir uma eventual diferença do valor pago nessa indenização prévia, antes dele sair do imóvel, até para que ele possa, né, se ajeitar numa outra situação. Então isso é muito importante que saibamos. Há a prevalência do interesse público sobre o privado, mas há o elemento justo. Tá? Então, o proprietário não terá, em tese, prejuízos, mas ele tem que se submeter a esse ato de império, correto? Então, prévia em dinheiro. A Constituição traz exceções, que não é o caso, não está aqui contido na matéria de vocês para o estudo, inclusive está lá a partir do artigo 182, a possibilidade de pagamento de desapropriação, principalmente desapropriação rural, com títulos da dívida ativa agrária. Tá claro? Tá? Aqui não, aqui é em dinheiro. Então, se a desapropriação é urbana, certo? Então, ela vai ser paga em dinheiro. E previamente, evidente, né? Para que a pessoa possa se articular. Às vezes, ali a sua moradia, ela precisa obter um outro imóvel, um outro local para residir. Então, tá aí. Olha aí, ó, ressalvados exatamente nos casos previstos nessa Constituição. Um deles é esse que eu mencionei para vocês. Então vejam que a desapropriação é chamada de procedimento judicialiforme. Guarde esse termo, hein? Judicialiforme. O que significa esse termo? Significa que todo procedimento tem duas faces. Ele começa administrativamente e termina judicialmente, ou pode terminar judicialmente. Tá claro? Então, se não houver, por exemplo, uma concordância no valor da indenização, aquilo que era uma medida administrativa, um ato de império administrativo, ele pode ser discutido judicialmente. O juiz vai decidir sobre a justeza, olha aí, ó, do valor da propriedade. Daí, judicialiforme. Começar no meio administrativo e terminar no judicial. Tá claro? Tá? Então, isso é o que caracteriza um processo judicialiforme. Tá claro? Bom, então, olha aí, seguindo aqui, nós vamos para o artigo 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. Tá? Olha só, hein? Ulterior, vou explicar. Se houver dano. Bom, aqui é uma outra modalidade de intervenção pública na propriedade privada. Tá? Isso é um elemento do direito administrativo. No caso de iminente perigo público, veja, em cima, no inciso 24, nós falamos da desapropriação, você perderá a
propriedade, evidentemente, mediante indenização. Aqui não. Aqui a administração pública vai usar a propriedade diante de um iminente perigo público. Então tivemos uma enchente, pessoas estão desabrigadas e desalojadas e, olha só, eu preciso abrigar essas pessoas. Então eu posso, né, diante da iminência desse perigo público, eu, administração pública, me valer de uma propriedade privada que possa comportar essas pessoas por um determinado tempo. Então ela vai usar a propriedade particular, né? Lógico, assegurando uma indenização. Essa indenização é interessante. Tá? Existem correntes digladiando, não é degladiando, hein? É digladiando sobre esse tema, entendendo que essa indenização ulterior significa posterior, vai acontecer no caso de dano. Essa é uma corrente, é a corrente preponderante, em caso de dano. Ou seja, se não houver dano, pegou um ginásio poliesportivo, então fez o inventário antes de iniciar a medida, ao término vai conferir se está tudo ok, se os banheiros estão ok, se os equipamentos estão ok, nada foi quebrado. Se porventura foi quebrado alguma coisa, haverá, depois do término da medida, dessa utilização, haverá a indenização. Eu digo isso porque a outra corrente, ou a outra vertente, entende que há a possibilidade de indenização dentro desses danos considerados, por exemplo, a questão dos lucros cessantes, né? Ou seja, aquilo que eu deixei de ganhar porque estavam utilizando a minha propriedade. Digamos que esse ginásio, ou nesse ginásio poliesportivo que está sendo utilizado pela administração pública, iria acontecer um campeonato, né, de futebol de salão, por exemplo, correto? Tá? E a administração pública utilizando esse imóvel. Bom, eu já havia me comprometido, feito dívidas, aceito as inscrições dos times participantes, enfim, houve gastos de recursos, seja do proprietário, que terá a sua propriedade utilizada pela administração pública, seja por aqueles que também iriam participar do evento. Tá claro? Então, nesse caso, esse lucro cessante, ou seja, o que deixou de ganhar por conta dessa utilização, entendem alguns que não seria passível de uma indenização direta. Então, veja, haveria necessidade de uma discussão judicial dessa matéria, dessa questão. Entenderam? Por quê? Novamente, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Então, acho razoável, é uma medida importante. Nós estamos vivendo atualmente momentos ou eventos climáticos, né, extremos, e a gente está acompanhando em todo o país, inclusive no exterior, essas mudanças climáticas e o que elas estão trazendo. Então é importante um instrumento desse nas mãos da administração pública, nas mãos do poder público. Tá claro? Então, em caso de iminente, está para acontecer, né? Está colocado em perigo aí a coletividade. Nesse caso, a administração pública poderá utilizar da propriedade privada. Bom, inciso 26 vai dizer que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Vou explicar o que é isso, hein? Para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a pequena propriedade rural. Primeiro, muito importante, olha, a Constituição vai dizer, assim definida em lei. Então, o fato de eu ter uma pequena propriedade rural, um sítiozinho, uma chácara, ou coisa que o valha, não significa que esteja inserida essa pequena propriedade neste conceito. A lei tem que definir, e a lei define, correto? Tá? A lei regulamenta esse inciso 26 da Constituição, dizendo o que é uma pequena propriedade privada. Então, a pequena propriedade privada, pela lei, ela vai estabelecer em módulos, 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é uma unidade de medida. Altera de estado para estado, depende do tamanho do estado. Então, um módulo fiscal aqui
em Minas Gerais, né, de onde falo, correto? Tá? Você vai ter um tamanho determinado dentro desse módulo fiscal. Assim como você terá um outro tamanho no Piauí, que é um estado bem menor do que Minas Gerais. Tá claro? Mas são 4 módulos fiscais que vai caracterizar, né, o primeiro elemento, a caracterizar essa modalidade de pequena propriedade rural. E aí, olha, a Constituição coloca mais uma condição, que evidentemente a lei acolhe, né? Desde que é trabalhada pela família. Então, o núcleo familiar trabalha essa pequena propriedade. Seja pai, mãe, filhos, tá? Seja só o pai, seja só a mãe, sejam só os filhos, enfim, o arranjo familiar que for, né, vai ter que trabalhar aquela propriedade por si só ou em grau de colaboração, correto? Tá? Há situações em que o pequeno produtor rural, na regulamentação isso é possível, ele pode ter empregados, percebe? Né? No momento do plantio ou no momento da colheita, isso não vai descaracterizar a figura do pequeno produtor rural. O pequeno produtor rural, ele tem essa característica primeira, que é a propriedade trabalhada pelo núcleo familiar. Volto a dizer, isso não impede que ele tenha, né, ali em determinados momentos, temporariamente, empregados. Tá claro? Não será objeto de penhora. O que é a penhora? Penhora é uma medida judicial comum no processo de execução. Então, houve uma dívida que não foi paga, o credor entrou na justiça cobrando essa dívida, tá claro? Tá? O juiz vai determinar um prazo para o pagamento. Se o pagamento não acontecer dentro do prazo fixado pelo Poder Judiciário, então o próprio Poder Judiciário determinará a penhora, ou seja, recolhimento de bens para garantir a decisão judicial naquela execução, ou seja, os créditos do credor. Bom, aqui está dizendo que para a pequena propriedade rural há essa proteção. Se a dívida foi produzida a partir da atividade da pequena propriedade rural, correto? O banco que porventura financiou, fez algum empréstimo ao pequeno proprietário rural, não vai poder lançar mão da penhora numa eventual execução. Perceberam? Então, essa medida contida no inciso 26 do artigo 5º da Constituição é uma medida protetiva. Protege a propriedade, a pequena propriedade rural. Tá claro? Friso, hein? Somente se a dívida for, olha aí, ou tiver origem na atividade. Então, comprou sementes, plantou, veio uma intempérie aí dos eventos extremos, né, climáticos, e perdeu-se aquela colheita. Você pode cobrar de outra forma, menos penhorando a propriedade. Tá claro? Tá? Então, eu vou perder o caminhão que eu tenho para desaguar a minha produção. Não vai. Né? Porque, olha aí, né? Esse bem está atrelado à atividade. Correto? Tá certo? Então, isso é importante. É uma proteção à pequena propriedade rural. Então, vai dizer, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, né? Dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, haverá e há, né, outros meios que vão garantir principalmente os credores, né? E muitas vezes vai também garantir políticas públicas para o pequeno produtor rural. Tá certo? Então vejam o quanto isso é importante para o pequeno produtor rural. Certo? Bom, o inciso 27, olha, nós vamos falar agora, né? Falávamos de uma espécie de direito de propriedade muito atrelado a imóveis, mas agora, olha, nós vamos falar de direitos autorais, né? Então vejam, olha, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Tá certo? Bom, nós não falamos, né? Eu não pedi, acabei me esquecendo, fico tão empolgado com vocês, mas deem um like, correto? Né? Compartilhe esse conteúdo, se inscrevam no canal e vai aparecer aqui, né, um QR Code e uma chave Pix, para se você quiser e puder fazer uma contribuição para que a gente faça, né, esse projeto crescer. Eu vou dar uma paradinha, correto? Tá? A gente já volta na sequência
com a aula 6, dando continuidade dentro, né, do artigo 5º, falando do direito de propriedade, e aqui nós vamos falar do direito de propriedade autoral. Tá bom? Então, daqui a pouco voltamos, aguardo vocês, hein? Um grande abraço e fiquem aí.